Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: E de dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, desde a semana passada até o dia de hoje, essa liturgia de hoje, a igreja ela nos levou a mergulhar nas cartas de Paulo, principalmente da semana passada até hoje na carta aos Efésios. E nós estudamos essa carta lindíssima, pequena, 6 capítulos. Hoje nós estamos no 6º, no final, e estamos no fechamento, e com um dos textos mais significativos e importantes para nós. No mundo são muitas as forças que se opõem a Deus, né? E tanto se opõem a Deus, mas se opondo a Deus para se opor a nós, porque o objetivo de Satanás é nos derrotar. E são muitas as forças no mundo que se opõem a Deus e a nós. Se opõem a Deus no sentido para nos atingir, porque Deus já venceu. Mas o inimigo quer afastar o Criador da criatura. Quer afastar a criatura do Criador, porque Deus nunca vai se afastar de nós. Ele quer a todo momento, com todas as suas forças, tentações, e principalmente o mundo que jaz sobre o seu domínio, ele quer nos afastar de Deus. Afastar daquele que pode nos salvar, que é Jesus Cristo, que já nos redimiu, nos salvou, mas que nós precisamos permanecer na sua salvação. E Satanás vai querer fazer isso, nos afastar do Cristo que pode nos salvar a todo momento. Nessa Santa Eucaristia aqui, o Senhor está nos salvando. Se você disse sim ao Senhor para estar aqui hoje, o Senhor está te salvando. É uma graça salvífica. Claro, você pode estar aqui e não se abrir. Eu não quero. Aí é a sua liberdade. Mas o Senhor está te dando a oportunidade hoje de te salvar novamente. Mas o inimigo vai querer sempre te tirar, principalmente da Santa Eucaristia, que é o maior momento de salvação, onde nós estamos aqui. Mas em todo momento que você quiser se aproximar de Deus, o inimigo vai querer te tirar. O inimigo vai querer nos tirar da presença do Espírito, da vivência no Espírito, como Paulo sempre falou em suas cartas, que as obras do Espírito se opõem às obras da carne. Não dá para viver nas duas ao mesmo tempo. O demônio vai querer nos tirar da vivência no Espírito, para que nós nos embrenhemos nas obras da carne, no prazer e em tudo mais. Todas essas forças do mal, aparentemente elas parecem poderosas, mas é somente aparente, porque Deus que habita em nós, Ele nos faz muito mais do que vencedores, como Paulo fala. Mas porque a força do mal se parece tão forte? Porque nós estamos a todo momento em estado de fora da graça.
Quando nós estamos fora da graça de Deus, em estados de pecado, e principalmente em estados de pecados graves, aí a força do mal, ela se parece superior à força de Deus que habita em nós. Aí a tentação do inimigo, quando vem, se parece enorme. Por quê? Porque eu já estou enfraquecido, eu estou fora da graça no pecado. Por isso que muitas vezes o inimigo pega a presa tão facilmente. São Pedro nos alerta lá: vigiai e orai, porque o inimigo ele ronda e ruge como um leão para abocanhar sua presa. Quem é a presa do inimigo? Nós, não é Deus. Deus já venceu Satanás de uma vez por todas. Ele quer abocanhar nós. Nós que somos atraídos às obras da carne, que somos atraídos ao pecado, e que muitas e muitas vezes não buscamos o Senhor que se deixa encontrar. Não buscamos o Senhor que está perto. E o Senhor diz: busca enquanto eu me deixo encontrar, procura enquanto eu estou perto. Vai chegar o dia que nós não podemos celebrar uma missa, sei lá quando será. Mas a palavra de Deus fala: os finais dos tempos, os sinais estão aí. E quando chegar, como eu vou estar? Frio, morno. Aí seremos presas fáceis para o inimigo. Esse é o tempo de nos aquecermos em Deus, de nos aquecermos na sua graça, de buscarmos a sua salvação a todo instante. Porque para aquele que vive em comunhão com o Senhor, o inimigo não toca. Eleito, consagrado de Deus, que está na graça, o inimigo não toca. Mas o inimigo sim, como diz a palavra, ele foge de nós. Quando nós estamos na graça, o inimigo tem medo do Cristo. O inimigo tem medo do Cristo. Quando Jesus aparecia em as cidades que ele visitava, em muitos que a palavra fala, demônios começavam a gritar. Por que demônios gritavam? O demônio grita quando está perdendo, e ele faz escândalo. Quando Jesus aparecia, eles gritavam, esperneavam, porque estava perdendo. Meu irmão e minha irmã, não perca a oportunidade de deixar o Cristo ser o centro da sua vida. Está em toda a sua mente, no seu coração, na sua alma, porque quando Cristo habita em nós, o demônio foge de nós. Ele esperneia, grita, mas porque está perdendo. Porque o vencedor, quando está em nós, o inimigo nunca poderá nada sobre nós. E Paulo, na primeira leitura, ele usa imagens militares, de um soldado que se arma para a batalha. E Paulo fala isso, lembrando de um homem que foi despojado das obras velhas, do homem velho, e que está se tornando um homem novo. Mas para que ele possa continuamente ser um homem novo, e aqui um homem novo, uma mulher nova, ele precisa todos os dias estar com a armadura de Deus, como um militar que vai para a guerra, como um soldado que está preparado para a guerra. Paulo nos mostra isso. E não podemos esquecer jamais, que é o que o mundo hoje está esquecendo. E eu não falo o mundo aqueles que não estão dentro da igreja, mas eu falo daqueles que estão dentro da igreja, que são católicos, que são cristãos, e que estão esquecendo que a nossa batalha não é contra homens de carne e sangue. Nós não temos inimigos uns com os outros, nós somos irmãos em Cristo. O nosso inimigo é um só, é Satanás. Portanto, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas aí. Jesus falou um dia: não tenha medo daqueles que vão matar o teu corpo, porque podem matar o corpo, mas a alma não. Tenha medo sim daquele que pode prender a tua alma, matar e levar à perdição. Esse é Satanás. Esse sim é o meu inimigo, é o seu inimigo, que é o mesmo inimigo de Deus. Mas muitos católicos, cristãos, que abraçaram a fé, que tiveram experiência com Cristo, estão como anestesiados. E quando nós falamos e insistimos que nós travamos uma batalha espiritual, eles dizem:
Não. Mas por quê? Porque cada vez mais Satanás é astuto. Ele oferece tudo que o mundo tem de prazeres, de bens, de riquezas. Os prazeres cada vez mais que vão levando jovens, mais adultos e todos a embrenharem-se nas obras da carne. E vão se fixando aqui nesse mundo e achando que a vida é somente aqui. Existem cristãos católicos que se apegaram tanto aqui que não pensam na eternidade. Não pensam mais na eternidade. Até pessoas escolhidas de Deus a estarem à frente, a serem pastores, que não falam mais das coisas eternas, que não falam mais das coisas do céu, não falam mais de santidade, mas falam das coisas aqui. Como Jesus, um revolucionário que veio apenas para resolver as coisas terrenas. Não, enganam-se. Jesus veio para nos levar para lá, para a eternidade. Aqui é um tempo. E as pessoas vão se fixando aqui, buscando felicidade aqui, buscando encontrar alegria verdadeira aqui, mas eu sinto muito em te dizer que a felicidade verdadeira, a alegria plena e verdadeira não encontraremos aqui. Sinto muito em lhe dizer. Cristão que assumiu ser cristão, outro Cristo, sabe qual é o nosso caminho aqui? Caminhando para Jerusalém como Jesus está no Evangelho. E caminhando para Jerusalém não é para peregrinar lá, né, Manuel? Eu estava lá em Jerusalém, né? Que bom, fazendo um retiro lá. Aproveitar, né, que nós vamos no ano que vem, né, peregrinar lá em Jerusalém, fazer um retiro. Aqueles que quiserem, ligue para a obra de Maria. Mas Jesus fala aqui, ele está subindo para Jerusalém, ele não vai peregrinar. Jesus está subindo para Jerusalém fazer o quê? Viver o seu maior combate. Viver o seu maior combate. Jesus, desde o batismo, quando ele é batizado no Rio Jordão, e depois ele vai para o deserto, preparar-se para a missão, e aí começa a sua vida pública. Ali ele começa o seu caminho para Jerusalém. O caminho porque ele sabia que ao mesmo tempo que ele anunciava o Evangelho, e o reino de Deus crescia e se espalhava, o seu tempo estava se abreviando. Ao mesmo tempo que o reino de Deus se expandia, a sua vida se abreviava, porque ele caminhava para a sua morte. Era só ver, Jesus começou a sua vida pública, os fariseus, doutores da lei, saduceus começaram a querer matá-lo, a querer exterminar Jesus. Mas lembre-se, eu falei que nós não teremos a felicidade plena e a alegria plena aqui. Mas, para aqueles que assumirem ser verdadeiros cristãos, caminhando para Jerusalém, porque é o nosso caminho, Jesus disse que se ele foi perseguido, nós seríamos. Enquanto nós caminhamos para Jerusalém com Cristo, como cristãos, nós teremos uma felicidade e uma alegria em parte. Paulo, apóstolo, que nós estamos vendo na carta aos Efésios, ele fala em outro momento, que nós aqui, nós veremos em parte, como um espelho confusamente a Deus, mas face a face solar, somente quando estivermos diante dele. E aí nós perceberemos como nós somos conhecidos e amados por Deus, experimentaremos o seu imenso amor, e lá teremos a felicidade e a alegria verdadeira e plena. Mas aqui, enquanto subimos para Jerusalém com Cristo, para sermos também crucificados, nós viveremos alegrias, em parte, felicidade, em parte, com o Cristo, se estivermos com Cristo. Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. E Paulo fala com propriedade, e nesses momentos que ele dizia, alegrai-vos, repito, alegrai-vos, ele estava sofrendo perseguições, açoites, prisões. Por isso que ele, mais do que ninguém, com propriedade, ele pode falar a nós do caminho que o cristão deve seguir.
Jesus, no evangelho de hoje, nos aparece rodeado de opositores. Herodes quer matar Jesus e os fariseus aproveitam para querer expulsar Jesus de uma vez. E eles dizem: parte daqui, porque Herodes quer matar você. Olha o que Jesus fala: ide dizer a esta raposa. Jesus não tinha medo de confrontar com aqueles que estavam sendo usados por Satanás. Ide dizer a essa raposa: eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. No terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, caminhar amanhã e depois de amanhã. Em outras palavras, Jesus disse: eu não vou parar com a minha missão. Se Herodes me quer matar, se vocês querem me expulsar daqui, tentem. Eu não sairei. Eu continuarei anunciando o evangelho hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu curarei, expulsarei demônios e anunciarei o evangelho. Se alguém quer matar-me, que venha. Jesus enfrentou com a força do alto. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Se Jesus pudesse chegar aqui até nós, falaria a mesma coisa. Jerusalém, Jerusalém, falaria aqui a nossa cidade, a sua cidade, o nosso país, o mundo onde nós estamos. E disse: eu quis vos reunir debaixo das minhas asas, como a galinha reúne os seus filhinhos, mas tu não quiseste. Meu irmão e minha irmã, você que diz não ao Senhor hoje, procura rapidamente voltar-se. Volta para o Senhor, porque pode ser tarde. O Senhor diz: eis que vossa casa ficará abandonada. Chegará o tempo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós viveremos isso que o Senhor fala. Que a nossa terra será abandonada. Nós viveremos tempos difíceis. E aí o Senhor fala: eu vos digo, não me vereis mais até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O Senhor fala: me busque enquanto eu me deixo encontrar. Procure enquanto eu estou perto. Ele diz isso por quê? Porque vai chegar a hora que nós não conseguiremos buscá-lo em todos os lugares, em todos os momentos, porque vai chegar um tempo em que a terra será de uma forma tão grande abandonada, não por Deus, mas estará num caos total, que nós não encontraremos, vamos buscar e não encontraremos Deus onde? Porque a fé vai ser abalada, a caridade de muitos esfriar. Meus irmãos e minhas irmãs, o tempo é hoje de buscar o Senhor. Quando Jesus fala aqui que vão buscar e não encontrarão, mas somente quando Ele está falando da sua segunda vinda também. Ao mesmo tempo que Ele fala da sua entrada em Jerusalém, quando muitos disseram: bendito que vem em nome do Senhor, balançando os ramos, mas Jesus está falando da sua segunda vinda também. Só que aí, quando Ele voltar na sua segunda vinda, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais para a tua família, pode ser tarde demais para os teus filhos, pode ser tarde demais para os teus, para a tua paróquia, para a tua diocese, pode ser tarde. Porque, como eu disse, o mundo cada vez mais está andando na contramão de tudo aquilo que Deus fala. Será que estaremos preparados quando o Senhor voltar? Olha, Paulo, quando ele fala, lá em Efésios, e ele não se preocupa em falar, ele está falando para da comunidade de Éfeso, mas ele não se preocupa em dizer: olha, procurem um advogado porque eu estou preso, para me tirar daqui. Olha, procura alguém que me ajude a me libertar dessa prisão onde eu estou. Não. Ele disse: orem por mim, para que a palavra seja colocada em minha boca para anunciar corajosamente o Evangelho, da qual eu sou embaixador acorrentado. Possa eu, como a minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Paulo não disse: procurem um advogado para me tirar dessa prisão,
para me defender? Não. Ele sabia quem era o defensor dele, é o Espírito. E ele disse apenas: orem por mim, para que eu continue anunciando o Evangelho com toda a ousadia. Ainda que me prendam, ainda que me deixem na prisão, ainda que vão me matar, porque ele estava prestes a morrer. Ai de nós, meus irmãos e minhas irmãs, se não anunciarmos o Evangelho na sua radicalidade. Ai de nós se não vivermos o Evangelho na sua radicalidade. Ai de nós se negarmos o Cristo. Ai daqueles que receberam uma profecia de Deus, um chamado de Deus e estão se acovardando. Ai daqueles que foram chamados por Deus a anunciarem o Evangelho e estão mornos, como lá no Apocalipse fala: morno Deus vomita. Ai daqueles que foram escolhidos por Deus e estão deixando o mal se alastrar e crescer. O salmo de hoje, Davi, nos reforça nessa primeira leitura. Bendito seja o Senhor, que é o meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Paulo está falando de uma batalha que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, como um militar que vai para a batalha. Davi, que era um soldado de batalha, que venceu tantas guerras, ele diz: bendito seja o Senhor, que é o meu rochedo. Não sou eu que sou forte, é Ele. Ele é o meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é o meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é o meu escudo, é nele que eu espero. Paulo nos alerta que a batalha não é contra Deus e Satanás, mas a batalha é de Satanás contra nós. Lá no Apocalipse fala que Satanás desceu para a terra, depois de ter vencido pela mulher, e desceu furioso, porque tem pouco tempo. A guerra é de Satanás contra nós, mas saiba que nós não estamos sozinhos, estamos com Deus, o vencedor. Por isso Paulo insiste em que nós precisamos resistir. E quando Paulo fala da armadura de Deus, em Efésios 6 aqui, ele está falando de um soldado que está sofrendo ataques, e ele precisa resistir na defesa. Paulo fala: ficai firmes. Está recebendo ataques, fica firme. Permaneçam inabaláveis, Paulo fala. Nós só permaneceremos firmes, inabaláveis, permaneceremos em Deus, se Ele for o nosso rochedo, se Ele for o nosso escudo, se Ele for o nosso amor, libertador, como Davi fala no Salmo. O objetivo de tomar essa armadura de Deus é para resistir os dias maus. E que dia mau é esse? Quais são esses dias? Hoje. Os dias maus estão aí. Cada dia de nossa vida são dias maus que nós devemos resistir com a armadura de Deus aos ataques do inimigo. E também os dias maus que virão dos finais dos tempos, que o Senhor fala muitas vezes nos evangelhos, na parte escatológica que fala dos finais dos tempos, ou no Apocalipse de São João. E aí Paulo fala: cingi-vos com a verdade e vesti-vos da couraça da justiça. O cinto era da armadura, aquilo que prendia as peças da armadura do soldado. Nós precisamos estar cingidos com a verdade que é o Cristo, cingidos com a verdade que é o Evangelho, e o Evangelho vivido na sua radicalidade, vivido e anunciado com ousadia. Viver e anunciar o Evangelho e viver. É isso que nós devemos viver todos os dias. Viver o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Satanás é o pai da mentira, por isso ele vai tentar com suas mentiras sempre. Por isso Paulo fala: cingi-vos com a verdade, cingi-vos com a verdade. E a verdade, como eu disse, é o Cristo, é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. A segunda peça que Paulo fala que nós devemos nos revestir é a couraça da justiça.
A couraça era feita tanto de couro, mas também de um couro muito duro, forte, ou também de um metal, e que envolvia toda essa parte dos órgãos vitais, para que não fosse atingido no coração ou em outros órgãos vitais. Nós fomos justificados pelo Cristo. Paulo fala da couraça da justiça. Nós fomos justificados pelo Cristo quando nos salvou. E aí nós recebemos a salvação, a justificação. Só que em muitos momentos nós pecamos. E quando nós pecamos, nós perdemos essa couraça da justificação, da justiça, essa couraça da salvação. E como nós podemos receber novamente essa couraça da justiça? Buscando o sacramento da confissão. Toda vez que eu vou me confessar com um sacerdote e eu recebo a absolvição, a couraça da justiça, da justificação, da salvação que eu recebi um dia de Deus e que eu perdi pelo pecado, eu recebo novamente. E daí eu não serei atingido na minha alma pelos dardos inflamados do maligno. Precisamos estar na graça para permanecer em Cristo, inabaláveis. Depois Paulo fala: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Paulo nos apresenta as sandálias. Os militares, a sandália dos militares naquela época, eram calçados duros de couro para proteger os pés. O evangelho é o firme fundamento do qual o cristão deve calçar. Benditos pés, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia o evangelho. Esse calçado é o evangelho, que nós devemos andar com ele em todos os lugares. Embraçai sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo do soldado naquela época era feito de madeira, uma madeira bem forte, mas revestido de várias camadas de couro. E esse couro que era revestido a madeira era embebido em água, para ficar encharcado de água. Por quê? Porque aquelas flechas em chamas que tinha naquela época, quando batesse no escudo, era apagado pelo couro encharcado de água. Paulo fala: colocai o escudo da fé, para que os dardos inflamados do maligno não nos peguem desprevenidos. Nós precisamos estar com o escudo embebido da fé. Embebido da fé da igreja, que a igreja anunciou. Católicos, estudem o catecismo da igreja católica, para que nós, quando vierem os embates do maligno, os dardos inflamados, as flechas com fogo, nós encharcados da fé da igreja de mais de 2000 anos, que a igreja manteve inabalável, que ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar nada da palavra, da fé, daquilo que Deus nos revelou em Cristo Jesus. Portanto, estudem o catecismo, busquem estudar, fiquem firmes. Quanto mais buscarmos o conhecimento de Deus, da nossa doutrina, da nossa fé, o demônio não poderá nos atacar. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás vai desejar nos tentar na nossa mente, nos nossos pensamentos, colocando maus pensamentos, nos levando a ver coisas que vão poluir a nossa mente, sejam contra a castidade, sejam pensamentos maus. Portanto, precisamos colocar o capacete da salvação, para que o inimigo não toque a nossa mente e não nos leve a pecar. E precisamos ter a espada do Espírito, e que diz, é a palavra de Deus. Satanás não pode contra aquele que está revestido de toda a armadura de Deus. Satanás tentou Jesus lá no deserto com a palavra. Portanto, como eu falei, estudem a palavra, estudem o catecismo da igreja, estudem a doutrina, porque Satanás sabe disso tudo. Ele não vive, mas ele sabe. Satanás não vivia a palavra, mas tentou Jesus por meio da palavra.
disse: transforma as pedras em pão. Jesus estava faminto no deserto. E ele foi usando de várias maneiras da palavra para tentar Jesus. Jesus era a própria palavra e ele venceu Satanás. Nós venceremos Satanás se estivermos embebidos da palavra, encharcados da palavra de Deus. E aí o demônio, quando vier nos tentar, até o pai da mentira usa da palavra que é a verdade para nos enganar. E aí nós saberemos quando um está falando a mentira, os falsos profetas que estão aparecendo e vão aparecer cada vez mais. Meu irmão e minha irmã, se nós estudarmos a palavra, estudarmos a doutrina da igreja, estudarmos o catecismo, nós saberemos identificar quando um padre fala a verdade e o outro não. Quando um pregador da palavra fala a verdade e o outro não. Quando um anunciador está anunciando o evangelho verdadeiro ou não. Mas só se nós estivermos embebidos, encharcados da verdade da palavra. Um dia quando eu estudava, e aqui eu termino com isso, depois nós vamos rezar um pouco. Quando eu estudava a teologia, estudava principalmente as cartas de Paulo, e o professor maravilhoso que nos deu as cartas de Paulo, nos ensinou, Padre Alexandre, nós chamávamos de Padre Xandão, se ele estiver assistindo, um grande abraço. Eu passei a me apaixonar cada vez mais pelas cartas de Paulo, por causa desse professor, que sabia juntar a teologia com a vivência como Paulo vivia. E um dia, além de tudo, muita coisa que eu falei aqui foi que eu aprendi na teologia. E aprendi com esse sacerdote, que dava para ver a vivência dele, da palavra. E daí nós perguntamos: professor, como nós podemos viver no dia a dia essa palavra de Paulo, né? No dia a dia, de maneira, algo simples, né? Algo que nós... E aí ele disse: olha, eu vou falar do que eu vivo todos os dias. Toda vez que eu acordo, e isso depois que ele falou, todos os dias eu faço isso. Ele disse: quando eu acordo, e ali vou tomar o meu banho, depois vou me vestir. Quando eu vou me vestir, cada peça eu vou lembrando da armadura de Cristo. E ele disse: eu vou colocando a veste clerical, a batina, né, o clésima, e vou lembrando. Isso eu estou colocando a armadura de Cristo. E ele disse: e aí eu vou rezando São Miguel Arcanjo. Quando vou abotoando, né, o clésima ali, a batina, eu vou dizendo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio. E depois, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e rezando a oração do anjo, vou me vestindo e rezando o Pai Nosso, Ave Maria. E ali eu vou tomando daquela palavra de Efésios 6 e dizendo: agora eu posso sair, porque estou revestido, né? Claro que, como eu fui falando aqui, várias coisas específicas da armadura de Cristo. Mas faça isso quando você acordar, né? Quando você for vestir, até é um modo de pensar: e essa roupa? Essa roupa que eu vou vestir vai me ajudar a ser mais um cristão ou não? E essa roupa está curta demais, é a armadura de Deus ou não? Sabe, você mulher, você homem também, vai ali no seu início do dia, já se revestindo do Cristo e pensando: eu vou sair para o meu trabalho, ou vou sair para a faculdade, para a escola, vou sair, seja para onde for, eu estou me revestindo do Cristo. Eu vou sair a partir dessa porta da minha casa. As pessoas precisam olhar para mim e perceber Cristo em mim, porque eu sou cristão. As pessoas, quando estiverem no meu trabalho, precisam olhar para mim e dizer: ele é diferente. Por que ele é diferente? Por que ela é diferente? E aí perceberem que a diferença é porque é um cristão. Na escola, na faculdade, que é um lugar que às vezes é difícil, né? Os jovens acabam ficando com vergonha de anunciar o Cristo lá. O cristão precisa estar na faculdade, na escola, e as pessoas precisam olhar e dizer: aquele é diferente. Por quê? E perceberem porque é um cristão. Como eu disse, ao acordar, como aquele padre nos lembrava na aula, se revista do Cristo logo ao acordar. A espada do Espírito é a palavra de Deus.
mergulhe na palavra antes de sair da tua casa. Não que você vai talvez você não tenha muito tempo ali ao acordar, mas lembre-se, vai fazendo isso enquanto você se veste, enquanto você se prepara, quando você sentar na mesa para tomar o seu café, vai lembrando disso tudo e dizendo: eu estou me revestindo porque daqui a pouco eu preciso ser cristão lá fora. No meu trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for. Fecha os teus olhos e vai pensando nisso tudo. Como nós estamos? Estamos revestidos ou não da armadura de Cristo? Porque se eu não estiver revestido, eu poderei ser presa fácil do inimigo. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Canta isso. Senhor, preciso te dizer. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença Te em mim. ter é a maior diferença em Se os bons combates eu não combater, canta forte isso. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? De que vale a minha fé tanto Se guardar? perseguido aqui eu não for, perseguido aqui eu não sinceramente um cristão não sou. Sinceramente um cristão não sou. Tua glória eu quero conhecer. Tua glória quero conhecer. Viver a experiência de sobreviver. Vai se levantando e cantando isso. Viver pra mim é Cristo. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Canta isso bem forte. Viver pra mim é Cristo, com toda a sua força. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar Até chegar ao céu. Até chegar ao céu. E é isso que eu quero te pedir, Senhor, sobre todos aqui presentes nesse santuário. Te pedir também sobre todos aqueles que nos acompanham aonde o Sistema Canção Nova alcança de comunicação. Senhor, te peço toda a tua graça. Derrama toda a tua graça e reveste-os. Os reveste com a tua armadura, Senhor. Com o capacete, com o escudo, com a couraça, com o cinto. Senhor Jesus, os reveste e não deixa que eles sejam enganados pelo mal, enganados pelo inimigo, por Satanás, mas que sejam revestidos de toda a tua força, do teu Santo Espírito, para que nada nesse mundo os engane, que o inimigo não tenha nenhum poder, mas que o inimigo fuja, porque tu estás com cada um de nós, Senhor. Nós pedimos a tua presença, Senhor, o teu poder, porque somente contigo nós somos
mais do que vencedores, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por toda essa quinta-feira de adoração. E obrigado porque Tu nos deu mais uma chance e estar nos salvando nessa Santa Eucaristia. A Ti todo louvor, Senhor. A Ti toda glória. E para terminar, viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal. Triunfarei sobre o mal. Conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor que te salvou, que te salva e vai continuar te salvando todos os dias, se você quiser.